eu tive uma situação com depressão, né? Então foi um momento bem delicado ali da minha vida. Eu sentia um vazio dentro de mim. E foi onde eu estava muito só. Então coisas ruins aconteciam o tempo todo. E eu não sabia lidar com as frustrações. E foi ali, naqueles momentos de dificuldade, que eu me peguei pensando realmente no que eu estava aprendendo na faculdade, no que eu tinha aprendido sobre a igreja, sobre a oração, sobre o propósito do Pai Celestial. Quando eu descobri a igreja e descobri como o evangelho era maravilhoso e que se eu me batizasse eu podia recomeçar, me fez sentir que eu não estou sozinha. Meus amigos, meu boa noite, eu me chamo Evandro. Meu primeiro nome é José Evandro. Vamos estar aqui lendo mais um versículo, tirando um pouco das nossas dúvidas, do conhecimento do que Deus falou, do que Jesus falou, do que Jesus, Filho de Deus, falou. Vamos ler salteado em Mateus capítulo 22, versículo 29. O que foi que Jesus disse? E depois nós vamos estar lendo os maiores mandamentos. Quais são os maiores mandamentos de Deus? Que Jesus nos disse, que Jesus nos ensinou. Isso é para tirar a dúvida dos corações de alguns que não conhecem a palavra de Deus, que não sabem da verdade. Então aqui nós estamos lendo esse versículo e estamos tirando a dúvida. Tem pessoas que amam ouvir a verdade. Então agora nós vamos estar lendo aqui Mateus capítulo 22, versículo 29. Grava bem na tua Bíblia aí. Mateus capítulo 22, versículo 29. E depois nós vamos saltear. Nós vamos pular e ler no versículo 34, 35, 36, 37, 38, 39 até o 40. E aí nós vamos encerrar. Vai ser rapidinho essa leitura da palavra de Deus, só para tirar as dúvidas do que Jesus nos disse. Versículo 29. Atenção. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Na ressurreição, nós vamos ler o versículo 30. Na ressurreição, nem casam, nem são dados em casamento. Serão como os anjos de Deus nos céus. Vamos refletir e ler de novo esse versículo. O que foi que Jesus nos disse? No versículo 29 de Mateus, o capítulo 22, versículo 29. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Isto, Jesus nos declara que pela falta do nosso conhecimento da palavra de Deus e do poder de Deus, nós erramos. É que nós erramos o caminho da verdade, pecamos. Não conseguimos amar o nosso próximo, não conseguimos amar uns aos outros, não conseguimos ver que Deus ama todos nós, independentemente do que somos. E não lutamos para tirar o nosso próximo do mau caminho. É por isso, por não conhecer as Escrituras.
Vamos ler de novo. Como foi que Jesus disse no versículo 29 de Mateus, o capítulo 22? O versículo 29. Respondeu-lhe Jesus: errais. Errais significa errar. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Alguém conhece as Escrituras? Alguém conhece a palavra de Deus corretamente? Alguém já sentiu o poder de Deus, já teve o poder de Deus na sua vida para conhecer? Será que alguém deseja ainda conhecer as Escrituras direitinho, a palavra de Deus, a justiça de Deus, que a palavra é a justiça de Deus? Conhecer a palavra, as Escrituras, como ela é, e o poder de Deus? Eu desejo conhecer a palavra de Deus do jeito que ela é e o poder de Deus, para que eu possa ser salvo. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento. Essa discussão dos discípulos estava muito tempo já, eles discutindo entre o povo e com os discípulos naquela época. E aí Jesus teve que responder ao povo e aos discípulos. E disse: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque eles discutiam entre uns aos outros: como será? Será que vão se casar, vão ter filhos, vão reproduzir nações e nações como hoje no mundo? Aqui ele disse que não. Ele disse que na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, serão como os anjos de Deus no céu. Então está bem claro a palavra de Deus. Não precisa se preocuparmos com o mundo vindouro. Ele já preparou tudo. Agora, o versículo 34, 35, 36, o 37, o 38, o 39 e o 40, nós vamos agora desvendar o que é os maiores mandamentos, o maior e grande, e que se resume todas as leis. O maior mandamento. Mateus, isso você vai encontrar em Marcos 12, 28 e 34, e Lucas 10, 25 e 27, e em Mateus 22 e 34, 35, 36 e 37, 38 e 39 até o 40. Então esses versículos é tudo básico que eu tenho pela falta de conhecimento, para termos a certeza do que pode acontecer com a gente. Por que nós pecamos? Por que nós erramos? Porque nós não conhecemos bem. Quando você não conhece bem o caminho, você chega a errar, a sair do caminho. Você chega a pegar outro caminho distante, ao contrário, que pode sair em lugares que você não desejava chegar. Então, se você conhece bem o caminho da verdade, você não vai errar, você vai conseguir chegar no canto do seu objetivo que você quer. E o poder de Deus é o principal em nossas vidas. Conhecer as Escrituras é como que se você estivesse conhecendo o ouro, que é mais que a justiça, que é mais que o ouro. É as Escrituras, é a palavra de Deus. Ela é mais que a justiça, ela é mais que o ouro. As Escrituras é toda Escrituras de Deus. É o conhecimento que Deus tem repassado às nações, à humanidade, ao ser humano. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. É o que Jesus disse. Agora vamos ler o versículo 34. Ouviram os fariseus que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar. Versículo 36. Mestre, qual o grande mandamento na lei? Porque ele era doutor da lei. Naquela época, eles se reuniram no mesmo lugar, porque eles viram que Jesus tinha respondido
e tinha feito uma pregação e tinha desvendado os mistérios. Então o que foi que aconteceu? Eles se reuniram no mesmo lugar, os doutores da lei, no versículo 35 de Mateus capítulo 22, versículo 35, nos mostra isso. Um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, experimentar Jesus. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Ele perguntou, o doutor da lei. Naquela época eles tinham os doutores da lei, que eram os grandes sacerdotes daquela época, que se dizia o sábio do conhecimento de Deus. Eles eram doutor da lei. Eles diziam que conheciam realmente os mandamentos, o maior mandamento de Deus. Então eles fez uma pergunta para Jesus: qual é o maior e grande mandamento da lei? Qual é? Aí Jesus respondeu no versículo 37 com toda a diplomacia, com toda a palavra de mansidão, que Jesus é poderoso, que Jesus tem uma palavra maravilhosa para responder. Respondeu-lhe Jesus: amarás ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, ele diz: o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Toda a lei se resume em dois mandamentos: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei. Foi Jesus que disse estas palavras, respondendo o que o doutor da lei estava perguntando naquela época. Então são escrituras de Deus, são escrituras do Senhor que Ele fez, e feitos que Jesus fez naquela época, que nós não conhecia, que você não conhecia, que você não sabia. Mas agora você está conhecendo. Agora você está conhecendo. E você tem a chance de ser mais um estudante da palavra de Deus e acreditar. Você não adianta ser só estudador do Evangelho e não crer e não se arrepender. Porque Jesus pregava para que nós se arrependêssemos, para que nós crêssemos, para que nós acreditássemos na sua palavra e seguisse a verdade. E o que é a verdade? É a justiça. Deus não queria nada que nós fizéssemos. Ele não queria que nós fizéssemos o mal a ninguém. Ele não queria que nós destruísse a vida do próximo, que nós destruísse o próximo, que nós destruísse a nós mesmos, porque destruir o próximo é como que se destruísse a nós mesmos. Aqui diz: o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Porque desses dois mandamentos depende todas as leis. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O segundo, semelhante ao primeiro mandamento e maior, é amarás o teu próximo. É fazer o bem. Não existe nada sem amor, sem amar o próximo, sem você fazer o bem, que tenha sentido. Tenta viver sem fazer o bem ao próximo. Tenta viver sem falar com as pessoas, isolado, para ver se tu vai ser uma pessoa normal. Se de repente você não vai entrar em pânico e em problemas, se você não se conversar com alguém, se você não lidar com pessoas, pedir ajuda às pessoas, se você não... E pelo menos, às vezes, conversar com uma pessoa e... Tem gente que não consegue lidar com ninguém. Então é isso. Não consegue amar o próximo. Não consegue. Quando ele vê aquela pessoa, eu não gosto da presença daquela pessoa. Eu não gosto do jeito daquela pessoa. Então significa que ele não está amando aquela pessoa. Não está obedecendo os mandamentos de Deus. Por mais que a pessoa tenha, às vezes, a presença fechada e que seja até um pouco chato estar se aproximando do teu próximo, mas é melhor que obedeçamos o Evangelho do Senhor para que não pecamos contra Deus. Porque
o segundo semelhante e maior é amar o próximo. O que é que nós fazemos pelo próximo? Nós nunca pregamos a verdade para ele, nunca dizemos a verdade para ele. Então é isso. Nós temos que cada um pega a tua Bíblia e por mais que tu seja crente ou não importa, acredita em Jesus e ora a Deus, dobra teu joelho, não entra no teu quarto, não precisa vir lá até o pastor, nem até o crente não, só vai na tua casa, entra dentro do teu quarto, fecha a tua porta, pega a tua Bíblia, lê um versículo e diz assim: ó Jesus, ó Deus, eu acredito na tua palavra, agora põe em mim o teu Espírito e salva-me, me salva. Eu acredito na tua palavra, agora me salva, Senhor. Ora a Deus assim, que Ele vai te ouvir aonde tu estiver, Ele vai te salvar. E quando chegar um amigo do teu lado, uma pessoa, não vai ficar com vergonha de dizer: você conhece a palavra de Deus? Você quer ouvir um versículo? Vamos ler um versículo da palavra de Deus? Isso vai se tornar grande diante de Deus e Deus vai descer o seu Espírito Santo na tua vida e tu vai se tornar uma pessoa que estuda a palavra de Deus, que é estudante da palavra de Deus e que vai também se tornar um dos ministrantes da palavra de Deus, ministro do Evangelho, pregador do Evangelho, pregador da justiça. A justiça tem que ser pregada, como disse Jesus. Então, nós erramos por não conhecer as Escrituras. Eles erram por não conhecer a verdade. Eles pensam que a verdade é aquilo que eles ouvem dos amigos, que aqueles alguns amigos que não conhecem a verdade de Deus. E diz: não, eles conhecem, não conhecem. Eles podem ter ouvido, mas eles não creram. Eles podem ter ouvido, mas não acreditaram. Então aquele que ouvir, ele não vai passar lá na frente sem dizer assim para o amigo dele. Eu já ouvi um amigo meu lendo a Bíblia e ele disse para mim, ele leu assim, ó: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Se você ler esses dois versículos para ele, para o seu amigo, ele vai saber qual é o primeiro e maior mandamento de Deus. Ele vai crer em Deus. Ele vai dizer para o amigo dele, o outro amigo dele também vai crer em Deus, porque a palavra tem poder. Porque a palavra tem poder. As Escrituras têm poder de Deus, porque aqui está dizendo: errais por não, versículo 29 de Mateus, onde nós começamos a ler os primeiros versículos, salteado, Mateus capítulo 22, versículo 29, diz assim, ó: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O que é o poder de Deus? É a palavra de Deus. Na palavra de Deus tem o poder de Deus. Ele desce na nossa vida o poder de Deus. Então é isto, a minha pequena pregação da palavra de Deus, gravado para que você fique no seu coração, isso fique na nossa memória. Eu me chamo José Evandro e que eu peço a oração das pessoas que já são crentes, que são evangélicas, né, de qualquer igreja, independentemente da igreja que você seja. Não importa, pode que você seja até da igreja católica, que você não também seja da igreja, mas que você tenha ouvido conhecer e sabe que é Jesus, o verdadeiro Deus, e que você conhece um pouco e ama o teu próximo. Ora pela gente, ora pelo teu próximo, que nós também vamos estar com o nosso coração lembrando e pedindo a Deus todo momento que Ele possa nos dar paz e conhecimento da sua palavra. Lê para o teu amigo a Bíblia, independentemente que você seja crente, para que você seja conhecedor do Evangelho. Só não usa a Bíblia como arma contra o teu próximo, mas usa a Bíblia e segue a verdade. Se você se acha incapaz, vai até uma igreja e pede ajuda. Vai até uma igreja evangélica, vai até o pastor, o teu irmão, o crente que mora do teu lado, do teu vizinho, que ele vai lhe dar a mão
e vai te levar e te conduzir ao caminho da verdade. Independentemente de que você seja crente, convide o teu próximo para ir a uma igreja e ouvir a palavra do Senhor, porque esse é o caminho e que um dia você vai ter um escapatório, você vai ter a chance de ser escolhido para herdar a salvação. Agora eu vou dizer aqui, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então procura ser um escolhido de Deus, mas precisa conhecer as Escrituras, precisa conhecer o poder de Deus, precisa saber qual é o primeiro e maior mandamento, precisa saber qual é o segundo semelhante e primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei. Então estou deixando aqui minhas palavras, o meu obrigado, o meu boa noite, e é em nome de Jesus que eu estou gravando esses versículos, esses textos. Eu acho que todos entenderam a verdade do Senhor. É a Escritura, é a palavra de Deus. E oramos. Ó Deus, eu te agradeço por mais um texto que gravamos, e isto é para ficar na nossa memória e que possa ficar de reflexão em nossos corações. E em nome do teu Filho amado Jesus, eu te agradeço por tudo e eu te peço, Senhor, para que possa trazer a paz em nossos corações e que a tua palavra possa transformar o coração daquele que não é crente, que não é evangélico, e que ele possa seguir o caminho da tua verdade e da tua justiça. E em teu nome, Senhor, eu te peço e te agradeço. E que aquele país que não conhece a tua verdade, a tua palavra, que um dia a tua justiça, que a tua palavra seja liberada para ser pregada lá. E que todos conheçam a tua justiça e o teu evangelho e o teu maior e primeiro mandamento. Porque dos teus mandamentos, desses 2 mandamentos, depende toda a lei e os profetas. E essa é a tua justiça, é a tua verdade. Eu te agradeço em nome de Jesus, o teu Filho. É em teu nome, Jesus, que eu te agradeço. Abençoa aqueles, Senhor. Põe no coração daqueles que não conhecem a tua palavra, que ele possa ser conduzido para uma igreja e te servir, e estudar a tua palavra e seguir a tua justiça, para que não possa errar e nem pecar, e possa um dia herdar a tua salvação e agradecer por ter conhecido o teu evangelho, independentemente que seja por essa pregação ou que seja até mesmo por esta pregação gravada que eu estou gravando. Em nome do teu Filho amado Jesus, que essa honra e essa glória seja para ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.